Olá, pessoal. Eu sou a Alice Save, consultora de imagem, advogada e colunista de imagem política do portal Litoral Sul. E hoje eu estou aqui com a Karina para começar o nosso podcast Meu Papel na Política. A intenção do podcast é trazer políticos da nossa região, políticos do estado e aqueles que fazem parte dos bastidores da política catarinense. Hoje estamos aqui com a vereadora do MDB de Siderópolis, Gláucia César Périco, e vamos fazer um bate-papo bem interessante sobre a experiência dela na política. E agora eu vou passar a palavra para minha parceira de podcast, a Karina Canto, para ela dar um oi para vocês. Então, eu sou Karina, vamos falar aí do meu papel na política e acho que vou falar como comunicadora, como alguém que participou dos bastidores, né? Anos e anos aí, né, Karina? Deve ter alguma experiência, alguma coisa para dizer, ou alguns erros para que as pessoas não tomem mais, né? Não façam mais. A nossa convidada, a Gláucia, agora vai contar um pouquinho da trajetória dela, de como que ela caiu na política catarinense, como que ela veio parar aqui. E aí, Gláucia, o que tu pode contar para a gente da tua experiência? Então, eu sou natural de Siderópolis, como tu já falou, nasci e me criei em Siderópolis, sou de família tradicional de Siderópolis. A minha mãe professora, meu pai contador. Meu pai sempre foi um homem público, sempre trabalhou na prefeitura de Siderópolis, sempre, mas nunca foi político. Ele nunca teve um envolvimento com partido político. Ele entrava prefeito, saía prefeito, ele sempre era secretário de administração, secretário de finanças, ele era contador, ele era técnico e não era partidário. Então, a minha vida também sempre, a minha lembrança de criança e adolescência era dentro da prefeitura, porque meu pai sempre trabalhou, a minha casa sempre foi muito próxima da prefeitura. E a minha mãe também professora, teve época que ela também trabalhou na coordenadoria regional na época de educação. E também era dentro da prefeitura, juntamente com a tua mãe, né, Aline? E era dentro da prefeitura. Então, meu pai e minha mãe trabalhavam dentro da prefeitura. Então, eu tive minha vida muito dentro. Então, a gente era muito envolvida com associações, com N situações dentro do município, com a comunidade, festa de interior, a gente ia muito em função do meu pai trabalhar, né, dentro da prefeitura, envolvimento, futebol, enfim, ele sempre também foi envolvido. Então, eu vivia isso, a minha vida foi dentro, assim, já foi envolvida com isso. Estudei sempre em colégio público também, Siderópolis, José do Patrocínio, primeiro e oitavo eu estudei em colégio público lá, depois vim estudar em Criciúma e depois eu fui fazer faculdade em Florianópolis. E nesse meio tempo eu comecei a namorar, que é o meu atual marido, e meu sogro era prefeito, como tu conhece, Karina, foi 2 vezes prefeito de Siderópolis. Então, o envolvimento político, partidário, foi através dele realmente, do meu marido e do meu sogro. É uma lenda do MDB catarinense. Isso. Então, o meu envolvimento político partidário foi através do meu marido e do meu sogro, né? Que daí a gente acabou se envolvendo, acaba, né, naturalmente se envolvendo, mas nos bastidores, né? Aí a minha vida correu de um jeito, estudei em Florianópolis, depois voltei para Siderópolis, depois formada, trabalhei aqui em Criciúma, enfim, e depois voltei para Siderópolis. Então, Gláucia, tu sempre teve uma participação também bem ativa, sem mandato, na vida do cidadão da região, né? Tu fosse secretária de saúde, fosse presidente do Conselho Estadual Regional de Saúde, isso, né? E esse envolvimento do servir, foi decisivo para a tua escolha de buscar um mandato? Com certeza, com certeza. Quando eu voltei para Siderópolis, depois de formada, eu sou farmacêutica bioquímica de profissão, trabalhei como bioquímica há muitos anos. E depois, quando o alemão assumiu, ele me convidou para ser farmacêutica na gestão dele. E eu fui trabalhar como farmacêutica na gestão. E 2 anos, não, 1 ano, eu acho que eu fiquei como farmacêutica, no outro mudou o secretário. E eles me convidaram para ficar. Eu fiquei 1 ano interina como secretária de saúde, respondendo pela secretaria interinamente. E daí foi a reeleição do alemão. Aí se reelegeu, fui nomeada secretária, e aí sim, aí eu me identifiquei. Aí foi quando eu me identifiquei realmente, trabalhar com a comunidade, a nossa equipe era muito boa, boa a equipe da saúde de Siderópolis. Então, eu consegui trazer a equipe para trabalhar e me identifiquei.
ajudando a comunidade, tentando ajudar, que nem sempre a gente consegue, mas nesse trabalho eu me identifiquei, foi quando surgiu a oportunidade daí de realmente entrar fui eleita coordenadora regional de secretários de saúde do colegiado. Pegamos umas épocas também bem difíceis, né? Tiveram N episódios, assim, o fechamento do Hospital Rio Mãe, teve situações bem... Greve do pessoal da enfermagem. Também, teve muitas situações também dificultosas. Num momento crucial para a saúde nacional, né? Sim, uma época de pandemia, uma coisa que até então não tinha sido experienciado né, por ninguém. E foi É uma experiência única. E saúde é o que eu sempre digo, né? Ninguém espera para amanhã, né? Todo mundo quer hoje, resolver hoje o problema. É uma necessidade imediata. A gente vê que a política ela teve muitas mudanças, né? Até mesmo na forma de trabalhar. Mas qualquer cidade, por mais tecnológica, com mais investimento, menos investimento, um prefeito mais... um prefeito que vislumbra mais ou mais ativo, não tem 3 pilares que ele não consegue escapar, né? Que é a saúde, a segurança e a educação. Tudo se transforma a partir dessas 3 atitudes, né? Então, tu que teve uma experiência bem grande como secretária, como primeiro escalão de um município e depois também num colegiado que foi bastante importante, porque a ANREC tinha 12 municípios envolvidos, né? Sim. Então, tu desenvolveu um trabalho bem grande. Tu vê que o mandatário, que quem disputa a eleição, ele precisa ter o sentimento do que é a gestão pública antes de ir para as urnas? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o gestor tem que ter conhecimento. Não adianta cair lá de balão e querer gerir um município se não tem conhecimento. Hoje eu vejo, assim, eu acompanhei, me orgulho de falar isso, o alemão é um visionário, né? O alemão é um baita gestor. Então, tipo assim, eu sempre falei, eu me orgulhava de reuniões com ele, dos prefeitos, eu me orgulhava, sempre falei isso, sempre me orgulhei, porque ele sempre se posicionou, ele sempre sabia do assunto, ele sempre tinha argumentos, ele sempre falava, ele sempre se posicionou. Então, tipo assim, isso sempre me orgulhou. Então, eu tenho um exemplo muito grande dele. Tanto o meu sogro também, né, sempre foi ele pegou uma época muito ruim de Siderópolis, onde fecharam as minas, ele trouxe a indústria, ele passou um período bem difícil em Siderópolis e ele foi também um visionário. Hoje, Siderópolis é como é, porque teve a mudança ali na época do governo Périco também. Foi onde passou da mineração para a indústria, né? É essencial esse transitar na comunidade, né? Participar efetivamente do dia a dia, conhecer, saber as dores, os problemas, as vontades e poder atuar. Né? É importante o gestor saber governar curto, médio e a longo prazo. Sim. A gente vê isso, né? A gente acompanha os municípios, a gente vê e o quanto é importante tu hoje fazer a gestão hoje, amanhã e futuramente, pensar já lá na frente. Então, isso eu acho essencial. O gestor ser bem preparado. Gláucia, e como gestora, quando tu chega no legislativo, tudo isso torna-se diferente, né? Porque lá na ponta, tu executa, né? Tu começa e termina a tarefa. Tu consegue fazer o planejamento, a execução e o planejamento futuro. Quando chega lá na Câmara de Vereadores, o que tu encontra de diferente nisso? Essa foi uma questão minha no início da minha gestão. Isso foi primordial para mim, assim, ó. Eu entrei, juro que no começo eu me decepcionei, porque eu vim da gestão, do executivo. Então, a gente, queira ou não, tendo a caneta, tudo se torna mais simples. E o vereador é muito limitado. No começo eu fiquei meio decepcionada. Depois, lógico, a gente aprende, né? Vai aprendendo, vai apanhando, vai fazendo curso e vai entendendo o que é o vereador. O vereador é muito limitado, né? O vereador é muito limitado o trabalho. Mas se a gente se esforçar e se for comprometido, a gente exerce um bom trabalho. Então, a mudança foi drástica, foi realmente, da água para o vinho, assim, a mudança que eu senti. Mas, aprendendo, a gente vai conseguindo, tendo parcerias, eu acho que também sabendo levar e conversar, a gente também, o vereador, sendo... E é engraçado como o papel pode ser limitado
dentro do município, mas como o papel do vereador é importante estadualmente, em campanhas, como é necessário a atuação do vereador na cidade para que seja alicerçada uma boa campanha, né? Então, realmente são duas medidas e pesos, né, do vereador. Puxando o gancho da Aline aí, né, a Gláucia vem de um partido de base, né, que realmente o vereador, ele tem muita essência no mandato do deputado estadual, do deputado federal, ele consegue essa conversa, ele faz um bom diálogo, né, consegue fazer também o diálogo com os pares, porque já tem essa experiência da conversa, né? Tu conseguiu legislar e também trazer alguns recursos para Siderópolis em função desse entendimento do executivo, da onde buscar, como saber fazer toda essa... Eu disse, vereador, é restrito o trabalho, só que também a gente consegue também realizar muita coisa. Só nessa gestão a gente já conseguiu muita coisa e recurso com os nossos deputados, que são muito parceiros, tanto da gestão anterior, quanto dessas que assumiram agora também. Os nossos deputados são parceiros de Siderópolis, nossos do MDB, eu digo, né? Sempre foram muito... E a gente vai em busca, vamos lá na Assembleia, vamos buscando, vamos conversando... E com certeza a gente sempre trouxe muitas melhorias para Siderópolis, muitas. Vou pegar aqui o gancho da Gláucia. E o teu papel hoje na política, Gláucia? Então, eu sou uma vereadora de primeiro mandato, né? Mulher. Eu acho que a gente, com a nossa sensibilidade, a gente consegue um pouco mais de inclusão, eu acho, a gente que trabalha muito com isso, de inclusão de grupos, de gêneros, enfim, de pessoas, a gente precisa disso, né, dessa igualdade. A gente precisa ver também igualdade de direitos. Eu tô sempre envolvida nas coisas, eu gosto de participar, sempre gostei de participar, eu sempre gostei de estudar. Então, tipo assim, eu sou da saúde e tem muita coisa que eu não entendo realmente, não é o meu ramo, né? Mas eu vou estudar. Eu vou perguntar, eu vou participar de conselho, eu vou na comunidade, eu vou. Então, tipo assim, se a gente é comprometido, pode não conhecer, mas se tu é comprometido e interessada, tu acaba buscando o entendimento e tentando ajudar. Eu acho que a gente tem, e quando precisa de alguma coisa também, tem boa relação com o prefeito, com os secretários também. Se a gente, pro bem comum da sociedade, tô ali para ajudar. E sou participativa, sim. Me convidam para qualquer conselho do município. Eu vou, atuo, converso, pergunto, questiono. Eu sou dessas de estudar e questionar. Eu sou assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, Gláucia, no momento de hoje, a gente vê que as pessoas têm um pouco de dificuldade de candidatura, né? Quando se fala, quem vai sair, quem é o vereador, tal, e as pessoas, não, eu ajudo, mas eu não quero disputar, porque tira muito meu tempo, porque eu tenho a minha casa, o outro, porque eu tenho outros afazeres. Então, tu também é mulher, é esposa, é mãe, é lógico que veio de um casamento que viveu também na vida pública, então eu acho que tem um entendimento bem maior, né? Sim. Casou aí com um filho de ex-prefeito e que também sempre participou, o Denis sempre participou como funcionário público, ele tem atuação. Tu acha que isso foi um impedimento para ti ou tu consegue conduzir muito bem todas essas coisas? Eu acho assim, o trabalho da secretaria, eu fui para a candidatura, fui para concorrer em função do trabalho realmente. Sabe? Porque, pelo lógico, todo mundo pergunta, mas como que não foi o Denis? Sabe? Todo mundo pergunta, como que não foi o Denis? Mas o Denis é mais tímido, sempre foi meu parceiro, sempre me apoiou para tudo, assim, mas ele sempre foi mais tímido, eu sempre fui mais extrovertida, sempre conversei mais, sempre gostei de estar envolvida mais. O Denis é mais nos bastidores, sabe? Então, a gente sempre trabalhou pro Périco, pro meu sogro, sempre trabalhamos, pro alemão, enfim... Sempre nos bastidores, mas dar a cara a bater é diferente, passo, né? A foto na urna é mais... Quando é os outros, é mais fácil trabalhar para os outros. Agora, tu botar a tua cara ali... A responsabilidade tem cara. Então, assim, a cobrança... envolve a tua família, envolve muitas coisas. Então, eu acho que tudo isso me influenciou, mas eu consegui também...
eu consegui o apoio da minha família, do meu marido, do meu sogro, enfim, todo mundo me apoiou, abraçou a causa e eu consegui, Parece graças que lá na a tua Deus... casa até o teu filho já sacode a bandeira. Ah, meu Deus do céu, meu filho é um político nato já. Já vem no, no sangue. Tá no DNA do Pedro. Já vem no sangue. E a minha família também, né? O alemão também é meu primo irmão, né? Então a gente também tem na minha família também políticos, né? Então acaba, né? A gente acabou se envolvendo. Infelizmente, na eleição que eu me elegi, 2020, foi uma eleição difícil, foi com pandemia. Foi uma eleição extremamente difícil para trabalhar. Diferente para fazer campanha. Todas, a minha primeira eleição que eu concorri, não conseguia visitar, sabe? Foi muito difícil. O que é essencial para o político, esse contato, né, com as pessoas. O que a gente fazia antes, eu não consegui fazer para mim, né? Uhum. Então, assim, foi uma eleição bem difícil. E a gente já tinha sido reeleito, o alemão era reeleito, e nós tínhamos o Xande, né, de candidato. E 16 votos a gente perdeu. Foi também... Eu não consegui nem comemorar a minha eleição em função de como foi, né? A eleição para o prefeito. Então, eu acho que aí vem uma fala importante, né? Porque a gente não... Quando começa a traçar a eleição, a planejar, porque não existe eleição sem planejamento, né? A gente sabe que se determina desde o fundo partidário, a propaganda... como vai se colocar, como vai conversar, ajuda a formular o plano de governo, né, que tem que ser hoje registrado no TRE, né? Siderópolis apresentava um bom quadro, mas teve uma dificuldade que a gente percebe que foi na hora de fazer a coligação ou a costura, né? Parece que faltou um pouco ali, né? Aquela história do PP de vai para lá, vai para cá, tu acha que esse foi um fator que atrapalhou um pouco a eleição do Xande? Com certeza, com certeza. Ali, Siderópolis, a eleição já foi atípica, apesar de todo o planejamento já foi atípica, foi uma eleição diferente de todas, né? Mas todo esse envolvimento político que teve, a gente foi coligação com o PDT foi nosso vice, e o PP tinha um candidato, né, e o PL tinha candidato, e o PSDB tinha candidato. Só que o PP rachou, como tu acabou de falar, acabou rachando, um pouco foi com o atual prefeito, PSDB, e um pouco ficou na base do PP. Então, isso também atrapalhou, sim, os planos nossos do MDB. Acabou que, né, aconteceu tudo o que aconteceu, e, infelizmente, né, acabamos perdendo a eleição, mas toda essa costura atrapalhou, sim, a eleição do Xande, que nós já tínhamos, né, índices ótimos de avaliação do governo alemão, era muito bom mesmo, assim, a gente vinha num nível muito bom de educação, de saúde, nós éramos com os índices lá em cima. Então, nós tínhamos todos os parâmetros para ser eleitos, mas... Eu acompanhei as eleições municipais, porque também naquele momento eu trabalhava como chefe de gabinete de deputada Ada De Luca, e Siderópolis foi um dos municípios que a gente passou bastante, e ela era uma deputada do MDB, então sim, a gente estava, né, participou da campanha do Xande. E em determinado momento a gente vai observando as coisas, né? Então começou uma eleição muito grande, porque ele era o favorito, né? Eu acho que esse é um detalhe que causou perder a eleição por um detalhe tão pequeno, né? Então, é uma das coisas que eu costumo fazer, né? A eleição, ela só acaba às 5 horas da tarde, quando a urna fechou, né? Conferir o resultado, ali está ganhando a eleição. Como a Gláucia disse que perdeu uma eleição por 16 votos, a minha primeira participação efetiva, quando deixaram eu participar de uma coordenação política, estar na coordenação gratuitamente, prestando serviços, mas não era assim que a gente chegava, não chegava todo mundo, né? Eu era do diretório e eu fui convidada para participar da coordenação da eleição do prefeito Cláudio. E naquele momento nós vencemos uma eleição por 15 votos. E realmente foi por planejamento. Nós fizemos uma coisa que ficou historicamente conhecida na região aí. Víamos que a eleição estava difícil,
Todo dia eu dizia, olha, não vai fechar. Mas como era opinião de mulher e ainda muito jovem, né? Que eles achavam que a gente só sabia montar as carreatas e arrumar o salão, essas coisas, né? Nós fizemos uma coisa sem homens. Eu e a Silvana, na época, ela era filha do candidato. Nós tomamos uma decisão sem ninguém saber. Nós compramos 1.500 chapéu de palha. Naquela época podia usar. Eu acho que eu me lembro. E eu lembro que foi um símbolo que quando o Augusto Cancelheiro, que foi até alguém de muita mídia aí, foi do Jornal da Manhã e tal, ele foi um prefeito de Morro da Fumaça, o prefeito mais jovem, né? Eu me lembrava de uma cena que choveu naquele dia e a dona Olívia e o pessoal que entrava no colégio para levar as pessoas para votar, eles usavam o chapéu para se defender da chuva. Aí eu disse, Silvana, nós vamos usar o chapéu, o que tu acha? Aí, sem dinheiro, como é que nós vamos comprar? Vamos dar um cheque. Conseguimos comprar o chapéu até... Ela teve a ajuda de um terceiro que não perguntou o que era, mas ajudou aí. Acho que foi em Jaraguá, foi comprado esses chapéus. A gente escondeu o chapéu até o dia da eleição e dizia para cada vereador assim, ó, quantas pessoas o senhor vai botar na rua para trabalhar? Era tudo permitido, né? Quantos o senhor vai entregar santinho ou vai pedir voto para o senhor? Eu preciso de 10. Eu vou ter 10 pessoas, eu vou ter 20 pessoas, enfim. Nós chegamos à marca de 1.500 e botamos 1.500, 5 horas da manhã, começamos acho que umas 3 horas e fomos até as 5, batendo na porta da casa do vereador e entregando para ele naquela madrugada o chapéu. Só pedimos que às 6 da manhã eles reunissem o pessoal na casa deles para um café, para depois ir para a rua. Enfim, quando a oposição acordou, ela viu todas as urnas com um monte de gente de chapéu. E não entendia o porquê. Até ela entender o porquê, ir buscar e tentar convencer a pessoa a tirar o chapéu, enfim. 1.500 que estavam com o chapéu marcado já acabaram dando voto para o prefeito, porque eles não queriam, né, botar a cara na rua e perder a eleição. Foi uma coisa... Uma estratégia, né? Uma estratégia, assim, que surgiu do pensar e fez a diferença. Fez 15 votos que deu a eleição para o seu Cláudio. Aqui a gente pode ver o exemplo de que 16 votos... Perdemos, né? E 15 ganharam. E 15 ganharam. Então, não tem eleição ganha, nem eleição perdida. Até hoje a gente... o final. Até hoje a gente... Ontem tivemos uma reunião da nossa executiva, a gente ainda toca nesse assunto. Onde que a gente errou? Será que foi autoconfiança demais? Será que faltou alguma coisa? Sabe, a gente até hoje não entende, mas enfim, né? Tem novo prefeito, tem um outro prefeito que faça um bom mandato para Siderópolis, que seja ótimo, é isso que a gente deseja. Sou parceira também, sou crítica também, fiscalizo também, cobro. Isso é bastante importante, né? Faço. Não sou oposição hoje? Sou oposição, mas eu sou oposição justa. O que é certo, o que não é certo, eu cobro e falo. Isso acima eu tenho toda a liberdade. A gente defende a cidade. Sim, sempre, né? Defendo o cidadão. Pessoas, né? Às vezes eu sou crítica em função disso, do cidadão. Eu vou para a tribuna e falo mesmo. Mas eu falo em função de situações que o prefeito não vai, que não enxerga, ou que não faz, não realiza. Mas, enfim, tudo que é em prol do município, a gente tá ajudando para que cresça e que desenvolva cada vez mais Siderópolis. Claro, e é necessário, é o papel do vereador. Glaucia, tu disputa a reeleição? Vou para a reeleição, sim. Vou. Já está determinado, então. Vou para a reeleição. Vocês hoje na Câmara são... Nós somos 3 MDB. Somos 3 MDB. Não, mulheres... 3 mulheres, 2 MDB e uma PSDB. Somos 3 mulheres hoje. E queremos incluir mais mulheres, né? A gente precisa de mais mulheres. Importante a participação feminina em Siderópolis, né? Numa Câmara de 9, 3 são mulheres. Inclusive, segunda a gente teve homenagem para a Unesc, 55 anos. A Luciane Sereta, ela ficou muito feliz, assim, ela disse, assim, nossa, eu fiquei muito feliz, uma cidade pequena, uma representatividade grande feminina.
né? E uma representatividade de qualidade, de pessoas que conhecem o povo, que lidaram com a cidade, que sempre envolvidas, Todas nós três, tanto eu e a Janete do PMDB, quanto a Jadina do PSDB, muito envolvidas e muito atuantes, muito de se posicionar também. Eu sou muito de me posicionar também. Porque a gente fala bastante da inclusão da mulher na política, mas nós temos que ter mulher na política que mostre o porquê que a mulher veio, né? Claro. Não é porque é mulher que pode não fazer nada, né? Com certeza. Eu acho que esse é o importante, né? Da boa representatividade. Até porque a gente é multitarefas, né? A mulher tem múltiplas tarefas para fazer durante o dia. Então, até falou sobre isso. Na campanha eu falava muito para meus colegas candidatos também, assim, para vocês é fácil, vocês saem às 7 da manhã e voltam às 11 da noite. E fico na rua o dia inteiro fazendo campanha, é fácil. Só que eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho casa. Quem é responsável na minha casa? Sou eu. Eu tenho que saber se meu filho comeu, se tem almoço para ele, né? Tudo isso eu tinha também essa preocupação. Tenho até hoje, lógico, né? Mas se torna mais difícil para a mulher, tá? Claro, não se torna mais difícil. Outra coisa, né? Eles chegam na sessão em cima da sessão. Tem que passar em casa, tomar banho, se maquiar, trocar tudo. Para o homem tudo é mais fácil. Não tem como dizer que é igual. Não é igual. Não é. Durante a campanha eu sempre falei, tá? Durante a campanha eu sempre falei assim. Sempre toquei nesse assunto, assim, para vocês é muito fácil, os homens. Nós temos, né, N coisa dentro de casa, e resolver, e lavar roupa, e lavar louça, e faz comida. Não, mas filho, e busca o filho aqui, busca lá e leva. É exemplo até para outras mulheres que querem entrar na política e que acham que não vão conseguir. Tem muita mulher aí que tem família, que tem marido, que tem filho, que tem que cuidar da família, que tem que trabalhar e consegue se envolver na política. Então, não é para ter medo. Sim, tem muita mulher inteligente e interessada. Eu acho que essa é a importância do nosso programa, né? Qual é o nosso papel na política? Justamente para convidar não só a mulher, né? Mas as pessoas a participar, mas participar com vontade de participar, com saber dividir o que é cada poder, como que eu vou legislar, como eu vou ser prefeito, como que eu vou governar, né? Cada um entender o seu papel, qual a importância de programar de planejar uma eleição, né? Desde a Aline que vem falando aí da roupa do candidato que influencia, influencia na percepção das pessoas, o conquistar, né? A imagem. A empatia que cria, né? Eu também entendo que programar, planejar muito bem a eleição mostra resultado como planejar qualquer coisa, né? Uma organização. Uma organização é essencial. E eleição não é diferente, né? Então, não dá para participar da política porque eu acho que lá na política tem um fundo partidário, é fácil, ser político é fácil. Não é nada disso, né? Ser político é uma tarefa... não tem hora. Que não tem hora, mas que também é gratificante quando consegue, né, fazer o feito aparecer, né? Quando o cidadão reconhece, vão aí, né, na urna, uma reeleição e transformar, né, Glaucia? Eu acho que o mais importante que a gente tem nessa vida é transformar a vida das pessoas. E se para transformar mais pessoas precisa se estar com cargo eletivo, que a gente sabe que faz a diferença, então as pessoas precisam também ver o quanto isso é importante para a sua cidade, para o seu povo, e participar da vida pública, né? Porque nada que a gente compre aí, ou nada que a gente faça, qualquer nossa atividade passa pelo meio político, né? Tudo é política. As decisões são políticas, né? A gasolina que tu paga na bomba, a carne que tu compra no supermercado, o programa do feirante, né? Tudo isso faz diferença, né? Agricultura familiar. Quanto mais discernimento a gente tem da política, quanto mais a gente quer conhecer e se envolver, melhor a gente vai conseguir escolher o teu representante na urna, porque tu tem conhecimento, tu acompanha a vida daquela pessoa, e isso é um fato, gente. A
política está no nosso dia a dia. Então, essa história de que, eu não gosto de política, tu te envolve sim com política. Tu não querer ler sobre política, conhecer sobre política, tu já tá se envolvendo em política, mas de uma forma negativa. É por isso que esse conhecimento, esse aprofundamento da política e prestar atenção nos teus representantes e ir sim na sessão da Câmara, cobrar o teu prefeito, conhecer, saber o que está acontecendo, é a melhor forma de fazer um bom... E é tão gratificante, como tu falou, Karina, e é tão gratificante quando tu consegue atender, assim, sabe, algumas pessoas que tu vê a gratidão realmente, sabe? Ontem ainda recebi um áudio de uma mulher agradecendo, assim, mas ela estava tão emocionada que eu mandei para outra colega nossa, eu disse assim, guria, até eu me emocionei, sabe? De ouvir aquilo. É tão gratificante esse tipo de coisa, assim, que às vezes indiretamente tu ajuda, né? Às vezes diretamente, mas às vezes indiretamente tu consegue ajudar. Então, é esse tipo de coisa que dá satisfação, sabe? E lá na comunidade também, pô, Gláucia, a gente precisa disso. Vou lá, tento, brigo, às vezes consigo, às vezes não, porque nem sempre a gente consegue, né? Mas quando eu consigo, é tão bom, sabe? Assim, depois chega lá assim, que bom que deu certo, veio aqui bem na hora certa, sabe? Isso da política é gratificante, muito. Às vezes tu muda com às vezes dá decepção, mas às vezes a gente se decepciona, né? Como tudo na vida, né? O empresário tem dias difíceis, o político tem dias difíceis. Mas eu entendo que a política é a forma mais eficaz para a gente mudar a vida das pessoas. Gláucia, eu acho que eu entendo, né? E queria até te parabenizar pela coragem de ir para a urna, mesmo vindo de uma família bastante política, bem envolvida, quando chega na hora de realmente assinar a candidatura, eu acho que é um fato, ali a pessoa já se torna vencedora, né? Quando ela quebrou o primeiro obstáculo, que foi realmente assumir a candidatura. Acompanho o Siderópolis e o teu mandato e também vejo que tu tem bastante atividade e parabéns, que tu faça uma boa reeleição, né? A gente entende que quem teve bom trabalho merece retornar, né? E sabendo essa forma que tu faz, né? Conversar com o prefeito, porque às vezes a gente só legislar, só usar a tribuna, uma boa conversa com os pares, com o prefeito, pode surgir um bem muito melhor do que uma discussão, uma briga, né? E tu te comportou muito bem dessa forma, né? Uma boa conversa com o prefeito Franklin, a gente vê que tu conversa muito bem com os pares na Câmara, viajam juntos, vão às reuniões juntos. Então, foi um mandato, sim, que tu conseguiu, uma tarefa que tu consegue executar com bastante êxito. Parabéns, e agora a Aline vai falar mais aí, e eu gostaria que as pessoas começassem a nos ouvir, né? Ou até participar e deixar perguntas para nós, do que quer que fale, porque às vezes nós vimos uma parte, não vimos outra, né? Todo mundo tem algo a acrescentar. E quando eu me dispus com a Aline em fazer esse programa, esse podcast, é realmente para poder, de uma forma ou outra, passar o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que deu certo e o que não deu certo, né? Então, eu acho que essa participação... O legal do podcast é que você vai poder conhecer as pessoas, conhecer o candidato, conhecer aquele que está em mandato eletivo, conhecer as pessoas que fazem parte dos bastidores da política catarinense e saber mais quem são essas pessoas, como que elas vieram parar na política, qual o papel delas hoje na política catarinense. Então, legal se você puder participar, se tiver perguntas, se tiver sugestões de quem você quer ouvir por aqui com a gente, pode mandar. Continuamos aqui com a Gláucia. Eu tenho uma pergunta para a Gláucia, que a Gláucia tem muita história, porque ela vem de uma secretaria de saúde super movimentada, em época de pandemia, campanhas antes de assumir
o encargo de secretária de saúde antes de ser vereadora, e a Gláucia deve ter alguma história para contar para a gente de campanhas e inusitadas, engraçadas ou lições. Assim, a Secretaria de Saúde, para mim, foi um aprendizado enorme, enorme. Eu nunca cogitei ser candidata, não, sempre estive presente na política de Siderópolis, mas nunca cogitei. E eu tive um incentivo muito grande através do trabalho da minha equipe da Secretaria de Saúde. Eu consegui fazer um trabalho, eu não, a equipe toda, né, enfim, nós todos, conseguimos fazer um trabalho tão legal, mas tão engajado, tão bom, projetos, planejamentos, enfim, que a gente conseguiu muita coisa juntos, que isso me incentivou, sabe? Foi a minha equipe que me incentivou a ser candidata. Isso é o papel do líder mesmo, né? Foi a minha equipe que me incentivou. Aí depois que daí eu cheguei para a família, né? Depois que fui conversar realmente para cogitar a possibilidade, né? Mas foi através do trabalho. E durante a campanha, quantas vezes, assim, às vezes tu ia no interior, né? Aí vinha aquele senhor, Gláucia, obrigada, aquela vez a minha esposa. Só que passa tanta gente por nós, né? Que tu não lembra de todo mundo realmente, né? Que legal, sabe? Assim, que gratificante ouvir isso, sabe? Eu vou te ajudar porque tu me ajudou lá atrás. Tu lembra aquela vez, não sei o quê? Nem sempre eu lembrava, mas ouvir isso já é... meu Deus, já é gratificante. E, enfim, são N situações, né, na Secretaria de Saúde que aconteceram. Peguei a pandemia, início de pandemia. Até tem uma história que eu estava em São Bento do Sul, no final de semana anterior ao início da pandemia, que foi ali 17 de março. Eu estava num congresso estadual em São Bento do Sul. Quando eu cheguei, eu era coordenadora da CIR, do colegiado, eu já recebi um comunicado que o Clésio queria uma reunião às 5 horas lá no Salão Verde, lá da prefeitura, com os padres, com o pessoal de igrejas, por causa dessa suposta epidemia que estava já estava rondando outros estados e tal. Cheguei e já fui direto para a reunião. E era uma sexta-feira. Na segunda-feira, o alemão entrava em férias e o Xande ia assumir. No sábado, eu mandei uma mensagem para o Xande. Tive a oportunidade de perguntar para ele, assim, Xande, eu vim do Congresso Estadual e fui numa reunião. Xande, vai acontecer agora uma situação inacreditável. Né? Comecei a contar do que seria que todo mundo estava cogitando. Ele bem assim para mim, Glau, a gente tem muita amizade, né? Glau, se eu mandar esse áudio no grupo da minha família, eles vão me infartar antes de qualquer coisa, que exagerada. Para mim, tá. Passou, daí ele assumiu na segunda-feira. Aí, né, reuniões, enfim, quarta-feira pandemia. Foi na quarta-feira, ficou um estado de caos, assim, a equipe só chorava, todo mundo só chorava, ninguém mais não conseguia trabalhar de medo, de susto, Foi uma época terrível, não tinha sábado, não tinha domingo, sábado à noite, eu com a minha equipe fazendo reunião online, tá? Online. Nós fazíamos reuniões online com a epidemiológica, com a vigilância sanitária, com as equipes. E o Xande, depois ele disse para mim, tu olha só, tipo assim, ele achou que eu tivesse feito exagero e tudo que se tornou realmente. Realmente foi uma situação que ninguém esperava, né? De muita tristeza também para a população, porque como a gente não acreditava, acabou exagerando em algumas formas e muitas pessoas, né, perderam. E eu trabalhei sempre, né, na pandemia, não larguei o osso, a gente tinha medo de chegar em casa, foi todo um trabalho, assim, a gente fez um trabalho muito cuidadoso e não me contaminei. Tive alguns episódios que tive que me afastar, realmente me isolar, porque com contato positivos, mas eu me afastei. Daí me afastei para a política, né? Saí da gestão, fui para a política, para a eleição. A eleição foi num domingo. No outro final de semana, eu estava positiva. Olha só, né? A gente se cuida enquanto eu estava trabalhando. Depois na política, uma relaxadinha, eu positivei por causa de eleição. A gente tem que ter cuidado com tudo. Quando a ciência diz... Com tudo, mas foi bem assim mesmo. Foi uma experiência única, assim, olha. Em todos os quesitos, né? Foi uma experiência única. É uma bagagem que tu tens e que, com certeza, para qualquer outro cargo que tu for assumir, já te deu um nervinho a mais para segurar as situações aí. Verdade. Gláucia, queremos te agradecer pela participação. Muito obrigada por teres topado fazer parte desse podcast.
Convido você a acompanhar a gente, continuar nos próximos episódios. Vai passar muita gente interessante por aqui da política catarinense, pessoas que são políticos de carreira e quem faz os bastidores da política, que a política precisa desses agentes de bastidores. Adorei. Então, boa semana para você. Muito obrigada pelo aceitar o convite de primeira e... Eu que agradeço e parabenizar o portal, vocês, a Aline, a Karina, toda a equipe, de vivências, né? Que daí a gente consegue passar a vivência da gente, às vezes até inspira alguém, né? Sei lá. É isso aí. Não é? Mas é bom a gente conhecer. Eu gosto de conhecer a vida das pessoas também. Então, acho que tudo é válido. Gostei bastante, adorei o convite. Uma satisfação estar aqui. Eu juro que eu estava meio apreensiva. Eu disse pra Aline, eu tô meio apreensiva. Mas rolou tão natural que eu acho que... Isso é o bom do podcast. O podcast é a sala de casa. É a conversa. Foi muito bom essa nova modalidade de conversa, né? Bem legal. Ok, gente, muito obrigada. Ficamos por aqui hoje.